Existe uma porta que poucos encontram. Ela não está diante dos olhos. Não se abre com as mãos. E, para a maioria, permanece fechada durante toda a vida. Essa porta é o portal da mente rica. E ela só se abre quando você descobre que a verdadeira riqueza nunca começou no mundo material, mas dentro da consciência. A maioria das pessoas vive correndo atrás de resultados. Querem dinheiro, reconhecimento, estabilidade. Mas quase ninguém para observar o ponto de origem de tudo isso. A mente. O que poucos compreendem é que a mente humana é uma fábrica invisível de realidades. Tudo o que um dia existiu, uma casa, um avião, uma empresa, um império, antes de existir no mundo físico, existiu na mente de alguém. Essa é a lei primordial da criação. E Napoleão Hill dedicou toda sua vida para provar isso. Ele percebeu que existe um padrão. Um código mental que se repete entre todos os grandes conquistadores da história. E esse código começa com uma simples, porém poderosa descoberta. A riqueza é um estado mental antes de ser um resultado financeiro. Pense por um instante. Se todo milionário perdeu o dinheiro e reconstruiu a fortuna do zero, é porque o verdadeiro tesouro nunca foi o dinheiro em si, mas a mente que o criou. Hill dizia que a mente é um portal com duas chaves: o pensamento dominante e a emoção que o sustenta. Essas duas forças, quando alinhadas, se tornam irresistíveis. Elas magnetizam circunstâncias, pessoas e oportunidades, e criam um cenário exato para que a prosperidade se manifeste. Mas aqui está o segredo que quase ninguém entende. A maioria pensa em riqueza, mas sente escassez. Querem prosperar, mas vibram em dúvida. Desejam liberdade, mas vivem presos a pensamentos de medo e culpa. E é por isso que o portal não se abre. Porque a mente só responde aquilo que você é de verdade, não ao que você finge desejar. Hill chamava isso de o nível mental da fé aplicada. É o estágio em que você não apenas pensa na prosperidade, mas começa a sentir-se digno dela. Você deixa de lutar contra a realidade e passa a criar a sua. E é nesse ponto que o portal começa a reagir. Quando o pensamento e o sentimento se unem, um campo invisível se forma ao redor de você. Não é magia. É vibração. É frequência. É a mente assumindo o papel de arquiteta do destino. Veja, a riqueza nunca é o ponto de partida. Ela é a consequência natural de uma mente que foi treinada para criar valor. E toda mente próspera segue o mesmo caminho. Primeiro, aprende a pensar em abundância. Depois, a agir com propósito. E, por fim, a colher resultados inevitáveis. Mas para chegar lá, é preciso atravessar o portal. E o portal não se abre para quem está distraído. Ele se abre quando você decide parar de viver no piloto automático e começa a observar a própria mente com atenção. Quando percebe que cada pensamento é uma semente e que a colheita do amanhã depende do que você está plantando hoje. Quantas vezes você já disse a si mesmo: "Eu não consigo. Eu não tenho. Isso é difícil demais." Essas frases parecem pequenas, mas são como chaves que travam um portal. Elas programam a sua mente para a escassez, para a limitação, para a repetição de um mesmo ciclo. E aqui está o ponto crucial. Ninguém nasce com uma mente rica. Ela é construída, cultivada e fortalecida diariamente. Você pode estar agora mesmo em uma fase difícil, com contas atrasadas, sonhos engavetados, e uma sensação de que a vida não está andando. Mas tudo pode mudar, absolutamente tudo, quando você decide mudar a frequência da sua mente. Hill dizia que os pensamentos são coisas. E se os pensamentos são coisas, significa que tudo o que você pensa com fé e emoção já começou a tomar forma no invisível. O universo responde à mente focada, mas ignora a mente confusa. Por isso, antes de tentar ganhar mais, é preciso aprender a pensar melhor. Antes de buscar o ouro do mundo, você precisa encontrar o ouro dentro de si. A mente rica não é gananciosa. Ela é criadora. Ela entende que prosperidade é sinônimo de expansão. E expansão é o resultado natural de quem vive em propósito, não de quem apenas acumula por medo de perder. Toda vez que você pensa em escassez, você contrai sua energia. Mas toda vez que pensa em abundância, você se expande.
O portal da mente rica se abre justamente nesse ponto de expansão, quando você substitui o medo pela fé, a dúvida pela visão e a culpa pela gratidão. É nesse instante que o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. As oportunidades surgem, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem e, misteriosamente, tudo começa a fluir. Nada disso é coincidência. É o resultado de uma mente que despertou. A mente rica é uma mente desperta. Ela não espera a sorte. Ela cria as condições. Ela não culpa o destino. Ela assume o comando. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Porque quando você entende o poder que tem dentro de si, nunca mais volta a pensar como antes. Tudo muda. A forma como você acorda. A maneira como você fala. O jeito como você se comporta diante dos desafios. Você deixa de reagir e passa a projetar. Deixa de pedir e começa a criar. E o mundo exterior, inevitavelmente, se curva diante da sua nova vibração. Agora, respire e pense. Qual tem sido a vibração dominante dos seus dias? Você está abrindo ou fechando o portal da sua mente? Porque todo pensamento é uma senha. E todo sentimento é uma frequência. E quando ambos se alinham na direção da fé e da abundância, a mente se torna o seu maior ativo. E é aí que você começa a ver o que Napoleão Hill chamou de o milagre silencioso da prosperidade mental. Antes de prosseguirmos, se este conteúdo está despertando algo em você, se você sente que está pronto para destravar o seu próprio portal da mente rica, inscreva-se agora no canal. Ative o sino e venha comigo nessa jornada, porque nos próximos minutos você vai descobrir os 3 códigos mentais que transformam pensamento em prosperidade. Se o portal da mente rica é real, e ele é, então existem códigos específicos que o fazem se abrir. Não são chaves externas. São frequências internas, estados mentais que conectam você, a fonte invisível da criação. Napoleão Hill estudou isso por décadas. E depois de entrevistar mais de 500 homens e mulheres de sucesso, ele descobriu um padrão que se repetia com perfeição matemática. Todos, sem exceção, tinham aprendido a dominar 3 forças mentais. 3 códigos que, quando combinados, transformam o pensamento em riqueza. E o primeiro deles é o desejo ardente. Desejo ardente, o fogo que acende o portal. Nada começa no mundo material antes de começar no coração. Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas não é um desejo comum. Não é uma vontade passageira, daquelas que surgem e desaparecem conforme o humor. É um desejo ardente. Um fogo que consome dúvidas. Um propósito tão intenso que se torna impossível ignorar. Os grandes criadores da história tinham esse fogo. E você também pode tê-lo. Basta aprender a direcionar sua mente para o que realmente quer. Quando uma pessoa deseja algo com intensidade suficiente, a mente inconsciente começa a trabalhar silenciosamente, criando conexões, ideias e caminhos invisíveis para que aquilo aconteça. É como se o universo inteiro se movesse em resposta a uma frequência. Mas essa frequência só é ativada quando o desejo é firme, claro e emocionalmente carregado. O problema é que a maioria das pessoas não sabe o que quer. Elas dizem: quero uma vida melhor. Mas o que é melhor? Sem definição, a mente não tem direção. O primeiro passo para abrir o portal da mente rica é definir seu desejo em detalhes. Não de forma tímida, mas com audácia. Anote, visualize, sinta. Faça desse desejo o centro da sua imaginação até que ele se torne parte de quem você é. Lembre-se, a mente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Então, quando você sente o desejo com força, ela o aceita como verdade e começa a agir de acordo com ele. Mas o desejo, por si só, não basta. É o primeiro código. E o segundo o alimenta. Autossugestão, o poder de reprogramar o subconsciente. Se o desejo é o fogo, a autossugestão é o combustível que o mantém aceso. Napoleão Hill ensinava que a mente subconsciente é como um jardim, e os pensamentos são as sementes. Tudo o que você repete a si mesmo, consciente ou não, se transforma em realidade interna. E, cedo ou tarde, em realidade externa. O problema é que muitos vivem repetindo frases de derrota. Eu não consigo.
Eu não mereço. Eu nunca vou ter isso. Essas afirmações parecem inofensivas, mas são comandos diretos para o subconsciente. E ele obedece. A autossugestão é o processo inverso. É você assumindo o controle da sua programação mental. É repetir, dia após dia, as palavras certas, até que a mente inconsciente aceite uma nova verdade. Hill afirmava: qualquer ideia, plano ou propósito mantido na mente através de repetição, fé e emoção, inevitavelmente será aceito pelo subconsciente e transformado em ação física. Pense nisso. Se você começar a dizer a si mesmo, todos os dias: eu sou próspero. Eu tenho ideias de valor. Eu atraio oportunidades. Minha mente é uma fonte inesgotável de riqueza. Algo começa a mudar em seu interior. No início, pode parecer falso. Mas, com o tempo, a repetição transforma a crença. E quando a crença muda, a realidade acompanha. A autossugestão é, portanto, a ponte entre o desejo e a fé. Ela transforma palavras em convicção. E convicção em resultados. Quer uma prova? Observe qualquer pessoa de sucesso. Elas têm mantras pessoais. Frases que repetem constantemente. Pensamentos que sustentam seus estados mentais mesmo nos momentos mais difíceis. Isso não é coincidência. É programação mental deliberada. Você também pode começar hoje. Basta vigiar o que diz a si mesmo. Porque toda palavra é um comando. E toda repetição é um código sendo instalado no seu sistema interno. Mas existe ainda um terceiro código. O mais poderoso de todos. O que transforma crença em certeza. E pensamento em milagre. Fé aplicada, o poder que move o invisível. Hill chamou de fé aplicada o maior segredo da mente humana. Não a fé religiosa, embora ela possa estar presente, mas a fé mental, emocional e espiritual de que algo vai acontecer, mesmo antes de qualquer evidência. A fé aplicada é quando você age como se já tivesse conquistado o que deseja. Quando você fala, pensa e sente na vibração do resultado, não na escassez da espera. Essa fé cria um campo magnético ao redor da mente. Ela conecta o pensamento à ação, a visão à realidade, e a imaginação ao poder criador. Hill dizia: a fé é o elemento químico que, misturado ao pensamento, começa imediatamente a traduzir-se em seu equivalente físico. Pense sobre isso. A fé é o catalisador. Ela é o ponto de ignição da manifestação. Quando você acredita, profundamente, que é capaz, a mente se expande. Ela começa a buscar soluções, a enxergar caminhos, a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. E o mundo responde. As pessoas certas aparecem. As coincidências aumentam. Os sinais se multiplicam. Tudo começa a se alinhar. Mas não é sorte. É o reflexo da fé em ação. E, ainda assim, Hill nos alertava. A fé precisa ser alimentada diariamente. Você não constrói uma mente rica com orações vazias, mas com pensamentos firmes e emoções consistentes. A dúvida é o inimigo do portal. Ela é o vírus mental que bloqueia a prosperidade. Por isso, todo dia, você precisa escolher acreditar. Acredite mesmo quando nada parece funcionar. Acredite mesmo quando tudo parece contra. Porque é nesse ponto que a fé deixa de ser palavra e se torna poder. E aqui está o grande segredo. Quanto mais você pratica a fé aplicada, mais o subconsciente se torna aliado. Ele para de te sabotar e começa a trabalhar a seu favor. Sua vibração muda. Sua energia muda. E, de repente, o mundo ao seu redor muda também. Esses são os 3 códigos que abrem o portal: desejo ardente, autossugestão e fé aplicada. Eles formam o triângulo mental da riqueza. E quem aprende a equilibrá-los, acessa níveis de prosperidade que antes pareciam inalcançáveis. Napoleão Hill não falava de teoria. Falava de leis universais. Leis tão precisas quanto a gravidade. E quando você as aplica, a vida responde. Agora, pare por um momento e pergunte a si mesmo: qual desses códigos eu tenho ignorado? Porque basta fortalecer um deles, para que o portal comece a se mover. Se este conteúdo está despertando algo em você,
Se sente que está pronto para começar a aplicar esses códigos e ver a prosperidade se manifestar de forma prática, inscreva-se agora no canal. Ative o sino, deixe o seu gostei e escreva nos comentários. Eu estou abrindo o portal da minha mente. Assim, você reforça esse compromisso com o seu próprio subconsciente. Nos próximos minutos, vamos avançar ainda mais fundo e descobrir como propósito, imaginação e persistência mantêm o portal aberto e multiplicam tudo o que você cria. Se os 3 códigos anteriores, desejo, autossugestão e fé, são a base, agora entramos na arquitetura superior da mente próspera. Aqueles que alcançam o nível mais alto de prosperidade não apenas pensam diferente, eles vivem em outro estado mental. Um estado guiado por 3 pilares invisíveis: propósito, imaginação e persistência. Esses são os alicerces do portal. Sem eles, o desejo enfraquece, a fé vacila e a riqueza mental desmorona. Mas, quando estão em equilíbrio, a mente se torna invencível. Propósito definido, o GPS interno da riqueza. Napoleão Hill dizia que o propósito definido é o ponto de partida de toda realização. Sem propósito, não há direção. Sem direção, não há poder. E talvez esse seja o motivo de tanta gente sentir que está presa. Elas querem riqueza, mas não sabem por quê. Querem sucesso, mas não sabem para quê. E o universo não responde a ordens vagas. O propósito é o GPS interno da prosperidade. É ele quem envia a coordenada exata para o seu subconsciente, por meio dele, para o universo. Sem propósito, a mente se dispersa. Com propósito, ela se alinha. Pense em Thomas Edison, Henry Ford ou Andrew Carnegie. Todos estudados por Hill. Nenhum deles era o mais inteligente, nem o mais instruído. Mas todos tinham um propósito ardente e definido. Eles não apenas queriam ter dinheiro. Eles queriam criar algo que melhorasse o mundo. E esse porquê profundo deu força às suas ideias. Enquanto outros desistiam, eles persistiam. Porque quem tem propósito não vive de motivação, vive de missão. E o propósito verdadeiro nasce quando você entende que riqueza não é o fim, mas o meio de cumprir seu chamado interior. Quando você associa sua prosperidade a algo maior que você, o universo colabora. Porque o propósito é o que conecta o individual ao divino. Pare e reflita. Qual é o seu propósito definido? O que você quer construir que vá além do seu ego? O que sua prosperidade pode transformar na vida de outras pessoas? Quando a resposta for clara, você terá dado um dos passos mais poderosos da jornada mental da riqueza. Mas o propósito precisa de uma aliada para ganhar forma: a imaginação. Imaginação, o laboratório da riqueza. Napoleão Hill a chamava de o ateliê da mente. Tudo o que existe hoje, cada prédio, cada negócio, cada invenção, antes existiu como uma imagem mental. A mente humana é a única capaz de criar mundos antes que eles existam. A imaginação é o espaço onde o invisível se transforma em possibilidade. Mas há um segredo que poucos entendem. A imaginação só floresce quando está alimentada por um propósito definido. Sem propósito, a imaginação vira devaneio. Com propósito, ela vira poder criador. A mente rica usa a imaginação de forma consciente. Ela não imagina o medo, nem os piores cenários. Ela imagina o resultado final com tanta clareza que o subconsciente não distingue o que é sonho do que é fato. E isso muda tudo, porque a mente subconsciente sempre trabalhará para tornar real aquilo que acredita ser verdadeiro. É por isso que Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Você precisa imaginar com detalhes. Ver, sentir, viver antes de possuir. Essa é a chave. Visualize sua prosperidade mentalmente todos os dias. Não de forma superficial, mas com emoção. Sinta o sucesso como se ele já estivesse em você. Veja o impacto das suas ações. Ouça as palavras de gratidão das pessoas que serão tocadas pela sua jornada. Cada vez que você faz isso, a imaginação fortalece o propósito e acende a chama da fé. Mas há um obstáculo no caminho. E é aqui que muitos falham. Porque entre imaginar e conquistar, existe uma ponte que só os fortes atravessam. A persistência. Persistência,
A chave que abre o portal quando tudo parece fechado. A persistência é o teste final da mente rica. Hill chamava de a prova do fogo da fé. É fácil ser confiante no começo, quando tudo está empolgado, quando o desejo está fresco. Mas e quando as portas se fecham? Quando nada acontece? Quando o tempo passa e o resultado ainda não vem? É aqui que a maioria desiste. Mas é exatamente aqui que os mestres da prosperidade nascem. Hill descobriu que todos os milionários que estudou tinham enfrentado falhas devastadoras antes do sucesso. Todos, sem exceção. Mas havia algo em comum. Eles nunca desistiram. A persistência é a ponte que transforma o invisível em visível. Ela é a energia que diz à mente subconsciente: eu não vou recuar. E o subconsciente, obediente, encontra um caminho. A mente persistente é criativa. Ela se adapta. Ela busca. Ela aprende. E, principalmente, ela não duvida. Quando você persiste, você prova ao universo que está pronto para receber. E o universo responde com oportunidades, insights, pessoas, sincronicidades. A persistência é mais que força de vontade. É um estado mental construído. E pode ser treinado. Cada vez que você se recusa a desistir, você fortalece esse músculo invisível. E quando a persistência se une ao propósito e à imaginação, o portal se abre. E o que antes parecia impossível se torna inevitável. E se esse conteúdo está abrindo seus olhos, se você sente que o portal da sua mente começou a girar, então este é o momento certo para se comprometer com sua própria evolução. Inscreva-se agora no canal Desperte Seu Poder Interior, porque aqui nós estamos decodificando, bloco a bloco, os segredos mentais que os milionários e líderes espirituais usam para criar abundância real. Não é teoria, é transformação. Ative o sino para não perder o próximo episódio. E escreva nos comentários: eu sou persistente, e o portal está aberto. Isso reforça sua nova programação mental. Lembre-se, o simples ato de declarar algo com emoção já começa a reescrever o código do seu subconsciente. O próximo passo é o mais poderoso de todos, onde você entenderá como unir todos esses elementos: desejo, fé, propósito, imaginação e persistência, em um único estado vibracional que ativa o código supremo da riqueza mental. Tudo o que você aprendeu até aqui, o desejo ardente, a fé, a autossugestão, o propósito, a imaginação e a persistência, eram apenas as chaves. Mas agora, no ponto mais alto desta jornada, é hora de girar todas elas na mesma fechadura. Porque só quando todas trabalham juntas, a porta da mente rica se abre por completo. E quando isso acontece, algo dentro de você muda. Não é mais sobre dinheiro. Não é mais sobre status. É sobre liberdade mental. Sobre sentir que você controla a realidade ao invés de ser controlado por ela. Napoleão Hill chamava esse estado de consciência da riqueza. Um nível de vibração mental em que tudo, absolutamente tudo, começa a cooperar a seu favor. As ideias aparecem. As pessoas certas surgem. As oportunidades se multiplicam. E a vida começa a responder à sua nova frequência. Mas o que exatamente é essa consciência da riqueza? É o estado mental em que a fé é constante, a dúvida é rara e o medo não tem mais voz. É quando você acorda todos os dias com a certeza de que já é rico, mesmo que o saldo bancário ainda não mostre isso. Porque você entendeu que a mente cria primeiro, e a matéria apenas obedece. Você não espera para ver para acreditar. Você acredita, e então vê. O estado de vibração correta. Imagine duas pessoas plantando a mesma semente. Uma planta com fé, acreditando que em breve verá flores. A outra planta duvidando, achando que talvez nada aconteça. Ambas plantam, mas só uma verá o jardim crescer. A diferença não está na semente. Está na vibração de quem planta. A mente é o solo. A crença é o adubo. E o pensamento é a semente. A mente rica é fértil porque acredita no crescimento antes que ele aconteça. Ela não duvida do tempo, não teme a espera e não se sabota com ansiedade. Ela confia no processo. E esse é o segredo que poucos percebem. A vibração precede a manifestação. Quando você sente prosperidade, você se torna prosperidade. Quando vibra escassez, o universo responde com falta.
Tudo o que existe no mundo físico começou em um pensamento, mas é a emoção associada a esse pensamento que o torna vivo. Por isso, Rio repetia: o pensamento é a única coisa que o homem tem o poder absoluto de controlar. Você não controla o tempo, nem as circunstâncias, mas controla o que pensa e sente. E quem controla isso, controla o próprio destino. Ação inspirada, a ponte entre o mental e o material. Há uma diferença profunda entre agir por desespero e agir por inspiração. A mente pobre age por medo de perder. A mente rica age por fé no ganho. Quem age inspirado se torna um imã. As decisões se tornam mais claras. As ideias fluem naturalmente. E o trabalho deixa de ser pesado, vira missão. Napoleão Hill observou isso em todos os grandes milionários que estudou. Nenhum deles era apenas um sonhador. Eles sonhavam com propósito e agiam com coragem. Eles entendiam que a fé sem ação é apenas pensamento estagnado. A mente rica não espera o momento perfeito. Ela cria o momento. Ela não busca aprovação. Ela busca progresso. Ela não fala sobre o que vai fazer. Ela simplesmente faz. E é nessa ação que o universo começa a se mover. Porque o universo não responde a intenções paradas. Ele responde à energia em movimento. Cada passo dado com fé abre uma nova porta. E cada porta aberta revela uma nova oportunidade. Essa é a dança da prosperidade. Pensar, acreditar e agir em harmonia. O ciclo do poder interior. Agora você entende o ciclo que Napoleão Hill decifrou há mais de um século. Desejo ardente desperta o combustível. Fé inabalável ativa o motor. Autossugestão mantém o foco. Propósito definido guia o caminho. Imaginação desenha o mapa. Persistência mantém o movimento. E ação inspirada transforma pensamento em realidade. Esse é o portal da mente rica. Não um lugar, mas um estado. Uma forma de pensar, sentir e existir. E quando você entra nele, a vida muda de nível. As coisas que antes pareciam sorte agora parecem lógica. O que antes era esforço agora se torna fluxo. E você finalmente entende. A riqueza nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro. A mente que já possui. Hill ensinava que o segredo final é viver como se você já tivesse alcançado o que deseja. Não por arrogância, mas por consciência. Quando você se comporta como alguém próspero, sua mente se reorganiza para sustentar essa realidade. Pense nisso. Quem é rico em mente não precisa provar nada. Ele é grato, calmo e generoso. Não compete, colabora. Não reage, cria. A mente que já possui é a mente que atrai. Porque o universo não entrega o que você quer. Entrega o que você é. Se você quer prosperidade, haja como alguém próspero. Fale com confiança. Pense com clareza. Decida com coragem. O comportamento é a prova da crença. E quando você vive assim, o universo responde com sincronicidades perfeitas. Aquela ligação inesperada. Aquele projeto que surge do nada. Aquela ideia que muda tudo. Mas nada disso é acaso. É alinhamento. O ponto de transformação. Chega um momento em que a mente se torna consciente do seu próprio poder. Esse é o ponto de transformação. A fronteira entre quem você era e quem você nasceu para ser. Você deixa de ser vítima das circunstâncias. E se torna criador consciente da sua realidade. E esse ponto só é alcançado por quem persiste até o fim. Por quem decide não desistir da sua visão. Mesmo quando tudo ao redor parece dizer não. É aí que o portal se abre. Silenciosamente. E você sente, eu consegui. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando a mente muda, a vida muda junto. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se em algum momento deste conteúdo você sentiu que algo acendeu, não deixe isso passar. Esse é o sinal de que você está pronto para destravar o seu poder interior. Então inscreva-se agora no canal Desperte seu poder interior. Ative o sino e junte-se à nossa comunidade de mentes que estão reprogramando o próprio destino. Aqui, você vai aprender a transformar pensamentos em riqueza, fé em poder e sonhos em realidade. Não é apenas sobre escutar, é sobre evoluir. Deixe seu comentário dizendo: o portal está aberto e a riqueza já é minha. Essa frase sela o seu compromisso com sua nova mente.
E lembre-se, a riqueza não é um prêmio. É um reflexo. Ela reflete o que você se torna. Quando a mente desperta, o mundo responde. E agora? O universo inteiro está prestes a responder a você.